paz, irmãos, boa noite. Meu nome é Danilo, sou pastor lá em Curionópolis, 30, para quem conhece. Sou pastor lá, vai fazer 4 anos. Sou de lá de Alagoas, não sou de Alagoas, Nordeste. Minha esposa Amarilis está ali comigo. E é um prazer estar com vocês aqui, tá? Comemorando esse aniversário. É um bom prazer ser convidado por esse presbitério, pastor Antônio. Não conheço tão próximo, mas já é um irmão querido. A gente tem um grande amigo muito próximo que só fala bem dele. Então eu já tenho grande estima por essa igreja, tá? O pastor Antônio compartilhou do crescimento, da edificação dessa igreja. É muito feliz estar com vocês aqui. E sempre bom ver uma igreja sadia e voltar e levar isso para a minha igreja também. Tá bom? Eu queria convidar os irmãos, só uma observação, o tema dessa conferência, né, desse aniversário é a mortificação do pecado, tá? E o texto base é Romanos 8,13, que é o texto que eu vou pregar domingo à noite, tá? Então a gente vai fazer um raciocínio. Eu vou começar hoje com Romanos 7, por favor. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, versos 14 ao 25. Tá, irmãos? A gente vai meditar nesse texto. Diz assim, irmãos, Escritura Sagrada, Romanos capítulo 7, versículo 14 ao 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não consinto, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Oremos, irmãos. Deus maravilhoso, pedimos, Senhor, a Tua luz nessa noite, pedimos a Tua ajuda para compreender a Tua palavra, o poder do Teu Espírito, Senhor, para que seja aplicado em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nos capacita a andar conforme a Tua vontade. Nos ajuda a viver para a Tua glória. Nos ajuda a considerar, Senhor, a Tua lei, as Tuas promessas e os Teus feitos. Nos ajuda a Te desejar mais do que tudo, Senhor, como nós cantamos aqui. Que o nosso coração seja corrigido, animado, fortalecido, transformado. Deus, esse é o nosso pedido nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, um momento de alegria, né? Ação de graças. E a gente vai falar sobre pecado, tristeza do pecado. E sempre é assim, tá? Toda pregação tem que falar desse tema. E a gente é fiel quando pensa sobre isso. Você pensa, por exemplo, o que é sabedoria? Quando você pensa numa pessoa sábia, como ela vem e se apresenta à sua mente, a imagem de uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que sabe falar, ela sabe por quais caminhos ir. Uma pessoa que ela tem alguns princípios importantes sobre o trabalho dela, ou sobre se relacionar com algumas pessoas, né? Uma pessoa mansa, você vê uma pessoa calada, você diz, ela é muito sábia.
Mas é interessante, a Bíblia ela traz uma característica importante de uma pessoa sábia, é aquela pessoa que conhece a si mesma, sabe? É uma pessoa que conhece o seu coração. É muito difícil conhecer. E só a Bíblia proporciona isso pra gente. A Bíblia é o único livro que vai mostrar quem você realmente é, tá? A psicologia ela tenta fazer alguma coisa parecida com isso. A antropologia, várias ciências humanas. Mas a Bíblia é aquela que vai no âmago, né? Ela revela coisas que a gente não queria, involuntariamente. Ela bota o nosso coração para fora. E o pecado faz parte disso. Na verdade, o pecado ele é fundamental para que você saiba quem você é. É interessante que na Reforma Protestante teve um grande reformador, pecador, chamado João Calvino. E quando ele escreveu a obra magna dele, né, as Institutas da Religião Cristã, ele começou com um capítulo, e o capítulo falava do conhecimento de Deus e do conhecimento de si mesmo. E João Calvino ele teve um insight, né? E ele escreveu de uma maneira como ninguém nunca tinha escrito antes na história da igreja. Ele mostrou que você só pode se conhecer verdadeiramente quando você conhece a Deus. E quando você conhece a Deus, você vê quem você é humilhado. E quanto mais humilhado você é por essa luz brilhante do caráter de Deus, mais você se aproxima dele. E quanto mais você se aproxima dele, menor você é. Mais você diminui. E aí você cresce nesse conhecimento da grandeza de Deus e da sua fraqueza. Então essa é a importância, irmãos, fundamental de você entender que você é pecador, para que você seja feliz, que você corra para aquele que pode salvar você. Isso é essa importância do pecado, do conhecimento do pecado, para que você destrua e lute contra ele e seja vencedor em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Esse texto aqui, irmãos, ele é um texto controverso, existem algumas opiniões sobre ele, mas é importante a gente já estabelecer uma visão aqui. O apóstolo Paulo, ele fala coisas terríveis sobre alguém que luta contra o pecado. Já fique claro aqui, antes da gente entrar no texto, que Paulo está falando dele mesmo, tá? Ele está falando da luta que ele tem contra o pecado e da luta que todos nós temos contra o pecado, aquele que se converteu. Ele está falando do homem convertido, da pessoa convertida. Tá? Então eu queria ler com vocês o versículo 14 mais uma vez, e diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Perdão. Capítulo 7, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Vejam só, irmãos, esse texto aqui, a partir do verso 14, a linguagem de Paulo é a linguagem de uma pessoa convertida, tá? Por incrível que pareça, uma linguagem pesadíssima, de alguém absolutamente humilhado pela própria natureza. Ele está humilhado por quem ele é, tá? E ele diz: eu sou carnal, vendido ao pecado. Tá? Vê que linguagem afiada, né? Humilhante. E segundo a Escritura, irmão, segundo a Bíblia, em todo lugar da Escritura, é precisamente o crente que mais cresce no conhecimento de Deus, o crente que é mais maduro, que mais progrediu na fé, é aquele que mais profundamente se preocupa com o seu pecado. Então a gente está vendo aqui a linguagem de uma pessoa lamentando profundamente o seu próprio coração. Essa é a pessoa mais madura, certo? Esse é o princípio fundamental aqui do texto. Então, quanto mais uma pessoa faz progresso na santidade, no conhecimento de Deus, mais ela vai sentir aversão ao pecado, mais ela vai lamentar o seu pecado, por menor que ele seja, por mais que ele não apareça para as outras pessoas. Você sabe o que você é, você sabe o que você fez, o que você pensou, você lamenta aquilo ali, tá? Isso não é uma pessoa depressiva. A gente está falando de uma pessoa que conhece o próprio coração. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Só para que você entenda isso, você já deve ter ouvido isso, visto isso na Escritura, mas é muito interessante ver o progresso do apóstolo Paulo em 3 fases da vida dele, e ele escreveu isso na Bíblia, em cartas, numa ordem de tempo. Você vai ver a progressão da humilhação do apóstolo Paulo. Vou ler para vocês 3 textos aqui. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, uma das primeiras cartas que ele escreveu: eu sou o menor dos apóstolos, nem mesmo digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, o menor dos apóstolos.
Uma carta posterior que Paulo escreveu, Efésios capítulo 3, verso 8, Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos. E já abrange aí todos os santos, né? Então ele é menor ainda do que todos os santos. E aí, uma das últimas cartas que Paulo escreve, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, ele diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então você vê que na Escritura, historicamente, né, a vida de Paulo ele vai crescendo no conhecimento de Deus e ele vai se humilhando mais. Esse é um cristão que está amadurecendo, certo? Muito claro, então, na própria vida de Paulo, do que ele está falando aqui. Então essa pessoa de Romanos 7, verso 14 a 25, que a gente está vendo aqui, irmãos, que faz coisas terríveis, pensa coisas más, ela é uma pessoa que, apesar de fazer tudo isso, ela odeia aquilo que ela faz, certo? Então, você, crente, você não é melhor do que o incrédulo na sua essência, na sua natureza. A grande diferença é que você abomina pecar contra Deus. Você luta contra o pecado. É disso que a gente vai falar hoje, irmãos. A pessoa que não foi convertida, ela odeia o bem. Ela odeia praticar o bem. E ela não sabe o que é o bem. Ela consegue converter o bem em egoísmo, em egocentrismo. Ela tenta louvar ela mesma. Isso por si só é terrível, vanglória. Mas aquele que se converteu verdadeiramente, ele aborrece o mal. E ele ama o bem. Ele ama o bem. O verso 15 a 16 é assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei, que é boa. Se faço o que não quero, eu consinto com a lei, que é boa. Vejam só, irmãos, palavras pesadíssimas do apóstolo Paulo sobre o coração, sobre a situação dele. Ele diz que a lei é espiritual, mas ele todavia é carnal. O que Paulo está dizendo aqui? Às vezes a gente pode confundir alguma coisa que ele fala em outro lugar. Quando Paulo diz que ele é carnal, ele está dizendo da natureza caída dele. Não significa que ele está na carne. A gente às vezes usa essa expressão, né? A pessoa está na carne, ela está dominada pelo orgulho, pela raiva, mas aquele irmão está na carne. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando da natureza caída dele em contraste com a lei de Deus, que é perfeita. Então, a ideia é a seguinte: você só pode saber quem você é de verdade quando uma coisa melhor do que você está do seu lado. Isso é um princípio do conhecimento, viu? Você anda cego, você está andando pelo mundo e você acha que você é uma pessoa totalmente pura, sem nenhuma doença. Até que alguém melhor do que você aparece. E aí você começa a ver suas fraquezas, tá? Esse conhecimento por contraste, quando a gente se coloca diante de uma coisa de alguém melhor do que a gente, ele é um princípio de conhecimento do coração humano, da nossa natureza. Deus, ele faz isso com a gente. Essa é a luz de Deus. Quando ele aparece, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu sou. É disso que Paulo está falando. Quando ele leu a Bíblia, aquilo rasgou o coração dele. E ele viu quem ele era. Ele está dizendo: antes eu não via, antes eu não sabia, antes eu não conhecia. Até que eu li a Bíblia e eu vi lá: não cobiçarás. E eu olhei para mim e disse: mas eu cobiço o tempo todo. Eu vi o meu coração. Então, eu estou no caminho errado. Esse é o apóstolo Paulo, tá, irmãos? E ele usa uma expressão ainda mais difícil, talvez, de entender, mais pesada. Ele diz assim: vendido. Eu sou vendido à escravidão, vendido ao pecado. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo, ele não está dizendo que ele mesmo se vendeu ao pecado. Ele mesmo se colocou sob essa situação. Como aconteceu, por exemplo, com o rei Acabe. O livro de Reis diz que o rei Acabe se vendeu ao pecado, se vendeu ao mal. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo assim: eu nasci nessa situação. Eu fui dominado pelo pecado. Eu não posso fugir dessa natureza, até que eu seja liberto dessa escravidão. E ele fala que isso é tão profundo, vai tão no âmago da natureza dele, diz assim: eu não compreendo o meu modo de agir. Ele fica confuso com algumas coisas que ele faz. Você já fez isso, né? Todo mundo já passou por isso. Você fala uma besteira com alguém, você está na sua família, uma pessoa que você ama, você admira, e aí você é colocado numa situação de tensão ali, e depois você volta e diz: rapaz, o que eu falei? O que eu falei aqui? Meu Deus, eu tenho que voltar lá e me reparar, e me corrigir com aquela pessoa. Por que eu agi desse jeito? Por que eu falei aquelas coisas? Por que eu fiz essas coisas? É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos.
A gente não compreende o nosso modo de agir. Porque a gente não faz o que a gente prefere, e sim o que a gente detesta fazer. Então a gente é contraditório. A nossa alma está em guerra, certo? Isso é o que a gente é, todos nós somos. Então alguém disse assim, existe uma esquizofrenia na alma. É uma doença da alma. A gente é louco por dentro, tá? Isso é contra isso que a gente vai lutar. É contra isso que a Bíblia nos ajuda a lutar. O Espírito ajuda a gente a lutar. Então a gente sabe uma coisa e faz outra. Essa é a guerra da gente, tá? É contra isso que a gente luta. Teve um estudioso, e eu vou usar bastante ele aqui. Eu lembro, a primeira vez que eu li um livro, quando eu me converti, conheci teologia reformada, né, os presbiterianos e tal. E aí eu descobri um livro chamado Lutando contra o Pecado e a Tentação, alguma coisa assim. E eu li esse livro e foi muito marcante na minha vida. Foi o primeiro livro de teologia reformada que eu li, né? Eu nunca tinha lido aquilo. É um livro que ele descreve, parecia que eu estava lendo a minha biografia, né? Ele estava falando como é que o ser humano ele se comporta quando ele peca. Por que a gente pensa essas coisas? E ele mostrava o versículo bíblico e ele aplicava numa situação, numa experiência e dizia, é assim que acontece. Aí eu dizia, rapaz, é isso que eu faço. É isso que eu penso, é assim que eu ajo. Meu Deus do céu. E aí, esse livro ele é tão profundo, é tão importante que alguém resumiu, explicou ele. Tá? O coração é virtualmente insondável para os seres humanos. O coração ele não pode ser compreendido a não ser que a gente use uma luz de fora. Uma luz de fora da gente. Você já ouviu essa expressão muito, né? Que a razão ela é uma luz interna, certo? Então, Deus ele colocou uma luz dentro da gente, que é a razão, a gente pensa que reflete sobre a vida, mas essa luz pelo pecado ela ficou apagada, então a gente está em trevas. Então a gente precisa de uma luz de fora para compreender o próprio coração, saber quem a gente é de verdade. Então você já encontrou alguém, ou alguém encontrou você, que botou o dedo na sua cara, você falou com a pessoa e você disse, não faça isso meu filho, é aqui, é desse jeito aqui. E estava claro que você estava no erro, aquela pessoa estava no erro. Mas ela não via, ela não entendia, ela não compreendia. Ela estava consumida pelo orgulho. Tá? Além de estar no erro, que já é uma sombra, ela ainda estava carcomida, cauterizada, porque ela não admite que alguém mostre que ela está no erro, aponte o erro dela. Certo? Quem é você para me julgar? Isso virou uma base de conhecimento, de autoridade. Quem é você para me julgar? A gente usa isso para se defender. Tá? Então, certamente, ninguém pode compreender completamente o coração de outra pessoa. E ninguém pode compreender completamente o seu próprio coração. O seu próprio coração. O coração humano, irmãos, é totalmente permeável somente por Deus. Só Deus pode fazer isso. Então, as pessoas criam ciências, uma alternativa para a igreja. Tá? Quando a igreja ela começou a declinar, a igreja protestante em especial, criaram alternativas para tentar curar o coração das pessoas. Mas ninguém mais conhece o coração das pessoas. Só a Bíblia conhece. Só Deus conhece. Então, se existe uma razão para você estar no lamaçal da alma espiritual, é porque você se distanciou de Deus. Tá? Não significa que você não vai passar por momentos assombrosos, de dor, de angústia. Mas grande parte dessa situação é porque talvez esse baque que você levou, que você sofreu, que você causou, afastou você de Deus. Só Ele pode sondar as profundezas do nosso coração e dar o veredito preciso sobre o que a gente vai encontrar lá. O que tem ali? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou fazendo assim? Por que eu faço isso? Você deve lembrar, irmãos, que é nesse coração insondável que o pecado habita. O pecado ele mora num coração que é um labirinto. Então vocês entendem a dificuldade da coisa? Como é que cura um coração que é tão complexo? A alma é uma coisa tão complexa. E o pecado, que é tão mau, tão poderoso, difícil de achar, que se esconde, ele está ali, na brecha. O pecado é um labirinto, o coração é um labirinto. E o pecado, ele conhece, ele corre, você vai correndo atrás dele, tentando achar, ele está ali, fugindo.
E grande parte da força do pecado reside exatamente nisso, nesse fato. E o próprio coração está além da nossa compreensão. A gente não sabe quem a gente é. E o pecado se aproveita disso. Ele aproveita e ele foge de você porque você não se conhece. E você não se conhece porque você não tem conhecido a Deus, tem buscado pouco ainda. Isso permite que o pecado tenha o domínio e o poder sobre a nossa vida em determinado grau. Determinado grau, à medida que você se aproxima ou se distancia de Deus. E então o apóstolo Paulo ele fala aquela frase famosa, né? Ele diz: eu faço o que eu queria fazer, eu não consigo fazer. O que eu preferia fazer, eu não faço. Eu detesto aquilo que eu faço. Tá? Então, como um crente legítimo, Paulo ele não está feliz em pecar. É assim que você deve ler esse livro. Tá? O que Paulo está falando aqui? Que absurdo é esse? O apóstolo, o maior dos apóstolos, né? Falando na experiência, né? Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. O cara pregou para os gentios, para o mundo. Ele está dizendo que ele faz aquilo que ele não queria fazer. Aquilo que ele odeia fazer, ele faz. Que absurdo é esse que Paulo está dizendo? Traduzindo, ele está dizendo que ele odeia o pecado, ele odeia pecar. Tá? Ele detesta fazer a vontade da carne dele. Ele não é perfeito, tá, irmãos? Vocês sabiam disso, né? Paulo não é perfeito. Ele está lamentando o pecado dele. Ele lamenta, por vezes, não fazer aquilo que realmente deseja, que é obedecer a Deus. Então ele lamenta profundamente. Grande Paulo lamenta isso. Tá? Ele traduz isso em Gálatas 5,17. Ele fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa experiência que está dentro dele só vai ser curada absolutamente quando ele fosse para o céu. Tá? O verso 17 a 20 diz assim, por favor, vamos ler o verso 17 a 20. Diz assim, irmãos: nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Então vejam só, o apóstolo Paulo ele vai usar a expressão que é muito importante você entender quem você é. Ele fala do pecado que habita. Essa expressão, pecado habitante, o pecado que habita, ela é uma expressão teológica. Os puritanos, por exemplo, eles falavam muito do pecado remanescente. Você se converteu, aí você acha que agora vai ficar tudo uma maravilha, você se enganou, né? Ele fala que existe um pecado remanescente, um pecado que habita, um pecado que ainda está ali dentro de você. E ele trata o pecado, eles falavam do pecado como uma espécie de invasor do coração. Ele não é totalmente um estranho. Ele invadiu e ele está morando ali. Ele invadiu a terra, ele está morando ali na sua casa. E não é estranho para ele, porque a natureza do apóstolo Paulo, a nossa natureza, ela tá adequada a isso, ao pecado. Tá? Então, na Escritura, o coração é a sede desse pecado interior, do pecado remanescente. E é o sujeito do pecado. O coração é o que movimenta, é o que faz a coisa acontecer. É no coração que está a vontade. Eu faço e eu quero fazer o mal. E depois eu não compreendo porque eu fiz aquilo. É uma crise, né? Então, é do coração que o pecado interior brota na nossa experiência. Na verdade, irmãos, o pecado ele invade como inimigo e agora ele possui o trono do coração. E ele reina, ele diz, é assim que você vai andar. A não ser que o Espírito Santo ele habite no nosso coração e ele tire o pecado do trono. Veja só, o pecado não vai embora da alma, mas ele sai do trono. Tem um livro, eu não sei se foi traduzido para... Vocês conhecem o Peregrino, né? Esse mesmo autor do Peregrino, ele escreveu um livro, se não me engano é Alma Humana. E ele fala da alma como se ela fosse um grande reino, uma cidade, né? Ele fala das coisas que acontecem lá dentro da alma humana. A cidade da alma humana, alguma coisa assim. Então é mais ou menos assim que você deve enxergar a alma.
O pecado ele é o rei daquela alma, até que o Espírito tire o pecado do trono. O pecado não vai embora da alma. Ele tenta conquistar o reino a todo instante. Ele está por ali, criando conspirações, escrevendo e fazendo estratégias para retomar o trono da alma. Tá? Eclesiastes 9:3, assim, irmãos. Esse é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede a mesma coisa. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Essa é a nossa situação. O escritor de Eclesiastes ele diz que o coração de todas as pessoas não está apenas contaminado pelo pecado. Na verdade, ele está cheio de pecado. Está doente de pecado. Na avaliação dele, desse escritor, do sábio, né, da pecaminosidade humana, do coração humano, ele fala uma coisa muito parecida com o que Jesus disse. Talvez Jesus pense nisso, quando ele fala isso lá no Novo Testamento, em Mateus 15, 18 a 20. Abra sua Bíblia lá rapidamente, por favor. Mateus 15, verso 18 a 20. Diz assim, irmãos, Mateus 15, verso 18 a 20. Mas o que sai da boca vem do coração. E isso é o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, palavras de nosso Senhor Jesus, né? É verdade que existem muitas tentações que estão fora da gente, né? Satanás ele usa artimanhas fora da gente e tenta colocar a gente, inclinar o mal por fora, né? Jesus ele foi tentado por fora, né? O coração dele não tinha maldade. Então Satanás ele age por fora também. Mas o problema que a gente tem é essencial. Está na nossa alma. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente enfrenta uma coisa quando a gente dorme com o inimigo, né? A gente é o nosso próprio inimigo. Como é que a gente cuida da gente mesmo desse jeito? Se a nossa razão, o nosso coração, a nossa vontade está toda manchada. Nada é confiável dentro de nós. Nada. É de dentro que o nosso coração caído, obscurecido, jorra o mal, corrompe toda a nossa vida. Prejudica seriamente a nossa vida e a vida daquelas pessoas que a gente ama e que amam a gente. Tá? Gênesis 6:5. Em Gênesis 6:5, né, a gente vê o ápice da maldade humana. Deus teve que mandar um dilúvio ali, né? Deus, ele fala ali claramente. O texto não faz rodeio. Ele descreve até que ponto o coração humano pode afundar, manter a gente longe de Deus. Ele diz assim, ó, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Todo desígnio do seu coração. Todo homem, em todo lugar, em todo momento, todo desígnio do seu coração. Esse é o ser humano expulso do jardim. Esse é o ser humano longe de Deus, não convertido. A coisa ficou tão séria que Deus teve que destruir, porque isso vai tomando uma proporção tão grande até a nossa própria, a nossa autodestruição. Foi o que aconteceu, na verdade. Jesus falou também, irmãos, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Lucas 6:45. O bom tesouro de que Jesus fala, ele vem pela graça. Mas o mau tesouro é o melhor que o homem, no seu estado lamentável, no seu estado caído, ele pode produzir sem a graça de Deus. É mal, maldade, só maldade. Tá? Esses dois tesouros de que Jesus fala, ironicamente, ele não fica vazio quanto mais o homem recorre a ele. Então é um tesouro que você vai tirar alguma coisa dele e a coisa não para de sair. Ele nunca está vazio. Vocês conseguem imaginar isso na sua cabeça? Um baú está sempre tirando alguma coisa dali de dentro. E à medida que você vai e recorre a ele, ele enche mais. Ele está sempre tem alguma coisa ali. É o nosso coração. Tá? Na verdade, quanto mais uma pessoa ela cresce e se aproxima de Deus, mais riqueza de Cristo ela vai encontrar. De fé, de obediência, tá? Mais o princípio da graça vai ser fortalecido nessa pessoa. Por outro lado,
Quanto mais uma pessoa alimenta o seu próprio pecado, através da incredulidade, da desobediência, e você cai aqui, e cai ali, e fala aquilo, e mente, e pensa, e vai transformando aquilo no hábito, aquilo vai crescendo, e mais coisa ruim você vai tirando ali de dentro. É assim que funciona o coração humano. Vocês compreendem a psicologia da alma humana? É assim que funciona. Você sabe disso, porque você lê na Bíblia, porque você vive isso. Tá? Então, tem alguém, um teólogo chamado John Owen, ele diz assim: quanto mais os homens exercem a sua graça nos deveres da obediência, mais ela se fortalece e aumenta neles. Quanto mais os homens exercem e produzem os frutos da sua luxúria, mais isso se enfurece e aumenta neles. Ela se alimenta de si mesma, ele diz, engole o seu próprio veneno e cresce assim. Quanto mais os homens pecam, mais eles são inclinados a pecar. É assim que funciona o coração. Então não existe uma imagem mais realista do engano do pecado do que essa apresentada aqui. Tá? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: eu vou fazer isso dessa vez, eu vou fazer só mais dessa vez, depois eu paro, depois eu tiro isso da minha vida. Quantas vezes você já falou isso? Tá? Mas isso é mentira, né? Isso é mentira. O que é verdade é: faça uma vez e você vai fazer duas vezes. É assim que funciona. A nossa concupiscência, o nosso pecado vive, prospera no nosso coração. Ele ganha terreno através do uso. Então ele vai ganhando força e ele vai se alimentando. Tá? Verso 21 a 23, irmãos, por favor. Diz assim: então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Vejam só então, vamos entender outra coisa importantíssima no texto. Quando o apóstolo Paulo fala de lei aqui, você vai entender lei de dois modos, tá? Você percebeu aí que o texto, Paulo se refere a duas leis, tá? Então a palavra lei, como ela é usada aqui, ela significa, você sabe o que é lei, né? A lei significa uma regra, alguma coisa que opera na minha vida, determina o que eu devo fazer, é um princípio governante, né? Então uma lei, ela tem a força dela porque ela ameaça e ela recompensa. É assim que a lei funciona. Ela diz: se você fizer isso, você vai ganhar isso; se você não fizer, você vai perder isso, ou você vai ganhar essa punição. Então, a lei do pecado funciona exatamente assim. Ele faz promessa de recompensas ilusórias, e se você não fizer, ele promete que a sua vida vai ser ruim. Essa é a lei do pecado. Você entendeu quando o apóstolo Paulo fala da lei do pecado? Ele está dominando você por um princípio governante. E ele faz promessas de recompensa e de punição, de dor. Então, o John Owen, que escreveu esse livro, Lutando contra o Pecado e a Tentação, ele disse que essa lei do pecado não é uma lei fora de nós, como é comum, mas é uma lei consanguínea. É uma lei dentro de nós. Então essa lei somos nós. Você entendeu o problema disso? Essa é a nossa natureza. Essa lei é o que a gente tem dentro da gente. Você não consegue. Para onde você vai, você está lá, né? Ela segue você. Então o pecado aqui, irmãos, ele é retratado como se ele estivesse vigiando o apóstolo Paulo, para ver se ele vai levar a bom termo o bem que ele deseja fazer. A linguagem é exatamente essa. Sempre que um pensamento surge, uma sugestão boa na cabeça do apóstolo Paulo, uma coisa nobre na mente dele, o mal imediatamente tenta interrompe o apóstolo Paulo, a gente, a fim de converter aquilo que era bom em uma coisa ruim. É assim que ele funciona. Então, o crente é uma guerra civil ambulante. A gente está numa batalha espiritual dentro da gente. Se tem um dos grandes erros da igreja evangélica hoje, é transferir a batalha para fora, né? Batalha espiritual, né? Um clichê evangelical. E eles transferem a coisa para fora. E tem anjos e demônios lutando, tem verdade nisso. E a gente se apega tudo a fora da gente. E chega ao ponto da superstição, né? A gente se apega tudo que está fora da gente. E dentro da nossa alma, a gente se engana.
o grande sucesso que o diabo teve em enganar a gente nessa parte. Você deve conhecer o seu coração. O que o verso 21 diz? Veja só, o verso 21 diz assim: então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Você entendeu a linguagem dele? Ele diz assim: quando eu quero fazer o bem, eu me deparo com o mal. Então eu estou tentando fazer alguma coisa, então é como se o mal ele tivesse o pecado, e ele não está falando do diabo. Outra coisa importantíssima, né? Outro grande erro, o grande engano, falta de conhecimento da igreja evangélica hoje. Tudo é o diabo. E eles ignoram o pecado. O diabo é escravo do pecado, né? O pecado, ele está ali. O mal, ele está vigiando. Aí Paulo diz assim: quando eu penso em fazer uma coisa boa, o mal, ele me interrompe. Ele tenta, ele é como um vigilante. Aí alguém disse assim, presta atenção, fala assim: embora o pecado seja uma lei nos crentes, dentro da gente, não é uma lei para eles. Você entende a diferença? É uma lei dentro de nós, mas não é uma lei para nós. Certo? Então, o poder do pecado ele foi quebrado, embora ainda seja uma lei dentro de nós. Então, ele não é um problema absoluto para o crente, mas ele é um problema. É uma lei que é ainda mais mortal quando permanece quieta na alma. Quando a gente acha que o mal está tranquilo dentro do nosso coração e está trabalhando. Então a experiência terrível de Paulo em conhecer essa lei é a experiência de todo crente. Todos vocês que estão aqui hoje, se todos vocês são crentes, essa é a experiência que você vive, que você vivencia. Porque todos, na verdade, têm essa lei dentro de si. Todos nós. Mas aqueles que percebem isso profundamente, aqueles que percebem, que conhecem, que percebem que é assim que funciona a coisa dentro de mim, esse é o crente que mais amadureceu. É aquele que consegue lamentar e lutar. O grande problema é você não conhecer o seu inimigo. Isso trata do nosso coração. Paulo, a gente diz assim: Paulo está falando uma coisa tão pesada aqui. Será que ele está falando dele? Porque isso parece um cristão tão infantil, tão infante, tão imaturo. Esse é o cristão mais maduro. É o que sabe como o pecado está agindo. E conhece cada vez mais seu próprio coração. Então, irmãos, ele fala assim: uma coisa é o homem saber que existe uma lei do pecado. Outra coisa é para um homem ter uma experiência do poder dessa lei do pecado dentro dele. Ele teve uma experiência, ele sabe o que está acontecendo dentro dele. É isso que Paulo está vivendo. E aí, essa coisa de pecado, de mal, essa coisa enfadonha, deprimente, chata de se ouvir, é pregado para todo mundo, para todos nós, todo domingo. Mas são poucas as pessoas que conhecem por si mesmas, que compreendem quando pecam e sabem que remédio usar. Mas isso é o que o apóstolo Paulo afirma. Não que a doutrina dela tenha sido pregada, mas que ele a encontrou pela experiência em si mesmo. Ele está dizendo: eu sei o que está acontecendo comigo. E eu preciso tratar isso agora, lutar contra isso agora. Então, o privilégio, irmãos, da gente conhecer em primeira mão essa experiência do pecado, saber, conseguir falar como Paulo falou aqui, desse pecado interior, pecado remanescente, você saber que ele é uma lei operante dentro de você, que tenta governar a sua alma, só os crentes sabem disso. Só os crentes conseguem compreender o que está acontecendo dentro deles. Essa é a maturidade. Esse é o conhecimento mais profundo que a gente pode ter a respeito do nosso coração. A gente tem um conhecimento primário, né? A gente aprende na escola aquelas ciências, a biologia, né? Mas a gente tem um conhecimento mais profundo ainda da nossa alma e da nossa alma caída. Só o crente consegue entender isso. Se você sai da igreja, você foge da Bíblia, você não sabe quem você é. E a gente vê hoje o mundo em crise, não é isso? As pessoas não sabem o que é bem e mal, elas não sabem quem elas são, tem uma crise de identidade profunda e elas chegam à loucura. A loucura é o auge do pecado. E a gente hoje conseguiu transformar a loucura num padrão de comportamento, né? Por causa do pecado. Então o cristão que constantemente cede aos impulsos pecaminosos, ele conhece muito menos experimentalmente o poder, a eficácia do que o cristão
que, pelo poder do Espírito, luta contra o pecado, batalha contra o pecado. Esse é o cristão maduro. Não é o cristão que não peca, é o cristão que luta contra o pecado. Então, tão importante, irmãos, é o reconhecimento do pecado pelo crente, como uma lei que tem uma força dentro de mim, que o John Owen, ele diz assim, é o grande preservador da verdade divina na alma. Eu saber que eu sou um pecador, que preciso de ajuda, de salvação. Que um remédio, uma arma tem que ser aplicada aqui, nesse lugar, aqui desse jeito. É contra isso que eu tenho que lutar. Então, se a gente perder isso de vista, a gente perde de vista quem a gente é. E assim a gente perde de vista a graça e a misericórdia de Deus e a necessidade que a gente tem dele. Então, aqueles que não encontram esse poder do pecado, eles estão, na verdade, sob o domínio dele. Eles estão dominados por ele. Esse é o incrédulo. Então, a maneira para os cristãos perceberem essa presença, esse poder, essa eficácia do pecado interior, é tentar, pelo Espírito, pela palavra de Deus, pela oração e pela comunhão dos santos, na igreja, tentar guardar a lei moral de Deus, é tentar obedecer a Deus. Isso faz parte da guerra, com todos esses auxílios que Deus deu para a gente. Tá? E se os cristãos compreenderem e aplicarem adequadamente a lei de Deus, vivendo para a glória dele, tal como a gente vê exposta no Sermão do Monte, é aplicada a lei como Paulo aplicou na vida dele, esses crentes eles vão perceber o poder da lei contrária a eles, contrária a Deus, dentro deles. Ou seja, obedecendo a Deus, você vai perceber quem você é. Quando você desobedece a Deus, o seu impulso, né? o seu susto que você vai tomar, que é isso? Por que eu fiz isso? Isso é um sintoma da sua doença e um sinal de que você sabe quem você é. Isso é assustador e maravilhoso. Pobre, doente, até a morte, é a pessoa que peca, que comete um delito grave contra si mesmo, contra o outro, e não sabe o que fez. Não sabe o que está fazendo. Então a única maneira da gente lutar contra essa lei do pecado, irmãos, é se Deus escrever uma outra lei dentro de nós, dentro do nosso coração. É isso que ele faz com o ministério do Espírito Santo. Ele escreve uma nova lei dentro de nós. Jeremias 31, verso 33 a 34. Abra a sua Bíblia rapidamente lá, por favor. Jeremias 31, 33 a 34. O profeta Jeremias diz assim, Jeremias 31, 33 a 34. Porque essa é a lei que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aí o Espírito Santo ele vem com uma nova lei, um novo ministério de vida. E ele traz um novo princípio governante. Quando você se converte, o Espírito ele expulsa o pecado do trono e ele traz um novo estilo para o reino. Diz, é assim agora que vai ser. O pecado não vai embora do reino. Ele está ali tentando conquistar a alma. Mas o Espírito está sentado no trono. A lei está escrita, cravada no coração. Profundamente. Não pode ser tirada de lá. A batalha continua. Mas agora você é dominado por uma lei mais forte. Essa é a pessoa convertida. Essa é a pessoa submetida ao Espírito. Por que isso acontece? Vocês viram qual é o fundamento disso aí no final do texto do profeta? Por que isso acontece? Porque eu perdoarei os seus pecados, ele diz. Perdoarei os seus pecados. O fundamento dessa lei, da maneira como ela vai atuar, e por que ela pode fazer isso, porque ela surge, é o Evangelho. Eu fui salvo. Algo
aconteceu fora de mim, então algo aconteceu dentro de mim. Então Cristo morreu, Ele foi entregue no meu lugar, o sangue dele foi derramado por mim, para que Ele mandasse o Espírito para habitar dentro de mim e aplicar o efeito do sangue dentro de mim, na minha alma, e dominar a minha alma e mudar quem eu sou, porque eu perdoarei os seus pecados. Por isso que em seguida o apóstolo Paulo vai dizer assim, Romanos 8, 1 e 2: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Verso 24 e 25, irmãos, para terminar. O apóstolo Paulo diz assim, verso 24 e 25: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Desventurado o homem que sou. Que lamento profundo esse, né? Da pessoa mais feliz que a gente vê no Novo Testamento. O homem que se alegrava quando estava preso. Desventurado o homem que sou. Isso não é o desabafo da dor de uma alma perdida, nem é o apelo desnorteado de alguém que está sob a convicção do pecado, de alguém desesperado, mas é um crente lamentando sinceramente seu pecado, um crente maduro dizendo: Senhor, eu pequei, eu não queria fazer isso, Deus, me perdoe e me limpa, na esperança de se ver livre da presença dele, da presença do pecado para sempre. Ele sabe que ele foi liberto da condenação do pecado. Ele está sendo liberto do poder do pecado. Tudo que ele quer é ser liberto da presença do pecado para sempre. O Melanchthon foi um dos reformadores, dos grandes reformadores do século XVI. Ele disse assim: o velho Adão é muito forte para o jovem Melanchthon, mas graças a Deus ele não é suficientemente forte para Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dará vitória dia a dia durante todos os dias. Então, essa tristeza que é expressa aqui pelo apóstolo Paulo, irmãos, é a tristeza de um crente. É a tristeza do crente maduro. Nenhum incrédulo seria jamais capaz de sentir essa profunda tristeza em virtude de seus pecados. Ninguém que não confia em Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele fala da angústia de um filho de Deus. O apóstolo está dizendo, então, que a sua mente, o seu interior, serve à lei de Deus, mas a sua carne, o pecado residente, serve à lei do pecado. Ele está lutando contra isso. E ele vai lutar. E lutou. Combateu o bom combate até a morte. Ele venceu. Por causa de Cristo Jesus. Eu queria terminar lendo um texto de um teólogo do século XVIII chamado Robert Murray McCheyne. E ele fala, é um texto maravilhoso, ele fala da experiência que ele teve quando ele sentiu que ele foi justificado. Ele sabia que o pecado estava presente, ele estaria presente até a morte dele, mas ele sabia que o pecado não venceria ele. Ele lutaria até a morte, mas não venceria ele. Só se você compreender que há uma justiça, uma obra fora de você, para que então você seja transformado por dentro. Só assim você pode vencer. Eu quero terminar com esse texto. Ele diz assim, o nome do texto é Senhor, Justiça Nossa. Outrora, eu era estranho à graça de Deus. Eu não conhecia o meu perigo, nem sentia o meu fardo. Embora amigos me falassem, extasiados, de Cristo no madeiro, Senhor, Justiça Nossa, nada era para mim. Às vezes eu lia com prazer, para me acalmar ou me envolver, a dimensão extensa de Isaías e a página simples de João. Mas quando retratava o sangue tingido do madeiro, Senhor, Justiça Nossa, parecia representar nada para mim. A semelhança das lágrimas das filhas de Sião que rolavam, eu chorei quando as águas passavam por sobre a minha alma. Todavia, eu não cria que os meus pecados tinham sido cravados no madeiro. Senhor, Justiça Nossa, nada significava para mim. Quando a soberana graça me despertou pela luz do alto, então o medo da lei me sacudiu. Eu tive medo de morrer. Eu não conseguia divisar nenhum refúgio, nenhuma segurança em mim.
Senhor, justiça nossa, tinha de ser o meu Salvador. Todos os meus terrores se desvaneceram diante do doce nome. O meu medo culpado foi banido. Com ousadia eu cheguei e bebi da fonte, vivificante e gratuita. Senhor, justiça nossa, é tudo para mim. Senhor, justiça nossa, meu tesouro e júbilo. Senhor, justiça nossa, nunca mais me perderei. Em ti eu vencerei por meio das águas e dos campos. Meu piloto, minha âncora, minha armadura e escudo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esse lema me fará recobrar o fôlego. Pois quando da agitação da vida, meu Deus me livrar, Senhor, justiça nossa, será meu cântico de morte. Amém. Vamos orar, irmãos.